eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Fala algo muito importante para você que deseja saber o que você deve fazer para agradar a Deus. Está aqui, vamos ler. 2 Timóteo 3:1 diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga glória a Deus. Esse texto de 2 Timóteo, ele fala sobre os males que vão surgir, que estão acontecendo nos últimos dias, que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. Como vão ser as pessoas? Vão ser tempos difíceis. E eu não quero nem dizer vão ser tempos, eu digo são tempos difíceis.
porque já estamos vivendo esses tempos. Já estamos vendo o tanto que o ser humano tem sido egoísta, pensa somente em si, avarento, apegado a coisas, aos seus bens, orgulhosos, arrogantes, pessoas que têm uma visão muito superior de si mesma do que realmente são. Esse é o orgulhoso, ele pensa mais sobre si do que o que ele realmente é. É aquela pessoa que a gente diz assim, fulano está se achando, né? Se exaltando. E o orgulhoso, ele é também arrogante. Porque quando ele se acha essa pessoa tão grande, ele humilha quem ele tem por perto. Então, isso vai acontecer muito nos últimos dias. Isso já tem acontecido dentro das casas, dentro das famílias. A pessoa nem cresceu direito, ou tá começando a crescer. Aí já abre a boca para dizer que não precisa mais do outro, que já é dono da sua vida, que faz o que quer com ela. Essa é uma realidade que tem sido vivida dentro de muitas casas, dentro de muitas famílias. E às vezes as pessoas se perguntam por que as pessoas são assim, estão assim. Porque se fosse vamos pensar que há 30 anos atrás, eu vou falar agora um pouquinho de mim, se eu dissesse isso para os meus pais, por exemplo, eu ia levar uma taca que eu nunca ia me esquecer na minha eternidade dessa taca. Antigamente, essas coisas, eu não vou dizer que não existia, mas podia até existir, mas era muito difícil a gente ver dentro da casa. Mas hoje não está só no relacionamento de pais e filhos, também já chegou num relacionamento entre cônjuges, onde o marido às vezes diz isso na cara da esposa, a esposa diz na cara do marido. A arrogância, o orgulho, a altivez, o egoísmo. E a palavra de Deus diz aqui que estes são os sinais dos últimos dias, que antecedem a volta de Jesus. Por que isso está acontecendo? Talvez você já tenha se feito essa pergunta aí no seu silêncio. Por que isso está acontecendo? Talvez dentro da sua casa ou na casa de alguém que desabafa com você, sabe? Conta os problemas dela para você. Por que é? Porque a palavra de Deus diz que vai ser assim as pessoas nos últimos dias. Ingratos, mal agradecidos. Você pode fazer o bem que for, servir do jeito que for, você não vai passar de ruim. Desobediente aos pais. Eu lembro quando eu dava aula para mais de 50 crianças, que você não gritava, você não precisava usar nenhum tipo de força, nenhum tipo de ameaça. As crianças eram tão carinhosas, tão amorosas, tão dóceis, tão fáceis de lidar. Hoje, tem pessoas que não conseguem dominar nenhum único filho que tem. Menino lhe bate, menino lhe morde, menino lhe xinga, menino lhe... E faz isso tanto em casa como na rua, para onde vai. O pai fala, a mãe fala, é mesmo que nada, sabe? Os professores na escola, às vezes, nem aguentam
Aí tudo as pessoas dizem, não, é porque tem algum transtorno psicológico. Mas a palavra de Deus diz que esse nível de desobediência vai subir assim de um jeito, não vai ter quem consiga controlar. Não tem cipó que funcione. Aí muitos dizem assim, é porque esse menino não apanha. Não é corrigido. Se ele fosse corrigido, se ele tivesse tido o pai e a mãe que eu tive, ele não era desse jeito aí, não. Não vai ter cipó que resolva isso aqui. Porque isso aqui é um sinal dos últimos dias. Não tem a desobediência, vai ser em alto nível. Sem afeição natural. As pessoas não têm apego a ninguém, a pessoa nenhuma. Sabe? Não tem afeição. Não tem sentimento. E eu vou falar, Jesus. Eu falar aqui para você que procura assim, no seu íntimo, o significado do que é o amor. E se você sente isso por alguém, e você começa a contar nos dedos, será que eu amo alguém? Aí você começa a contar, aí você vê que você ajuda até algumas pessoas, você até serve, faz algumas coisas até boa, dá um prato de comida, ajuda, mas aí você procura aquele amor, não tem? Menino, eu não acho que eu não amo ninguém. Eu não tenho apego com ninguém. Parece que as pessoas são descartáveis. Isso vai acontecer muito, mas muito mesmo, não tem? Nos últimos dias. O que é natural? Vamos lá. O que é natural? Natural, uma coisa da natureza comum. É um homem se apaixonar por uma mulher, a mulher se apaixonar por um homem. Nos últimos dias não vai ser assim. Essa afeição natural, as mulheres vão resistir os homens, porque vai olhar assim para os homens e vai dizer assim, nenhum presta. E os homens vice-versa. Olha para a mulher ali como que fosse um bife, um pedaço de carne, sabe? Descartável, não tem apego. Agarra, passa a mão, beija, tananã, e depois joga para lá, vai pegar a outra ali, faz a mesma coisa com a outra também, e por aí vai. Sem afeição, sem apego. Isso vai acontecer muito nos últimos dias, já está acontecendo, né? A maioria das pessoas hoje não namora mais para casar, não. Casar, Deus me livre. Isso é a pior coisa que tem. A pessoa diz assim, eu vi minha avó sofrer, vi minha mãe sofrer, eu não quero esse caminho, que eu não quero sofrer, né? Não quer sofrer, mas quer fazer os outros sofrer. O que é isso? É Jesus que está voltando, meu povo. Vocês acordem para Jesus. Vocês acordem para buscar a Deus, que Jesus está voltando. Isso aqui é um sinal da vinda de Jesus. O ser humano será implacável, caluniador, sem domínio de si, cruel, inimigo do bem, traidor, atrevido, convencido, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedoso, de santo, de santidade, mas nega o poder dela, porque não é de verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. Quem foi Janes e Jambres? Segundo as tradições judaicas, eles eram aqueles magos que Faraó chamou para fazer os mesmos milagres que Moisés estava fazendo no Egito. Nas 10 pragas, o Faraó disse, meus magos também fazem a mesma coisa. Transforme água em sangue. Transforme uma vara em uma serpente. E o bicho velho ficava imitando, querendo demonstrar poder, que os deuses do Egito eram tão poderosos quanto o Deus de Israel. Só que quando o filho mais velho de cada egípcio morreu, aí caiu por terra que Janes e Jambres não tinham poder nenhum, sabe? Eles foram envergonhados.
Porque tem coisas que só Deus faz na vida de uma pessoa, numa cidade, num local, numa casa. Sabe o que é uma coisa que só Deus faz? Ele dá a vida e também tira a vida. E Deus dá a vida para quê? Para a gente viver para a glória de Deus, para servir a Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus. E Ele tira a vida para quê? Ele tira a vida porque às vezes as pessoas não estão dando valor a Ele, o valor devido em vida. O que você tem que fazer em vida, não pense que você vai fazer depois que você estiver morto, não. Os mortos não podem louvar a Deus. A decisão de você entregar a sua vida a Jesus, você tem que tomar enquanto você está vivo. A decisão de ouvir essa palavra que é poderosa para salvar, para exortar, para corrigir, para ensinar, para repreender. Essa decisão de você aprender essa palavra e viver, praticar ela, você tem que fazer isso em vida. Porque depois que uma pessoa morre ou que Deus tira a vida, aí não tem mais o que fazer. Quem tomou essa decisão em vida e levou a sério as coisas que Deus disse, certamente colherão a vida eterna. Amém, queridos? Se prepare, porque Jesus está voltando. Eu queria avisar isso para vocês. Deus abençoe sua vida.